Bom dia, turma. Um excelente dia, né, para todos. Vamos dar início aqui ao nosso conteúdo de hoje. Eu sou a professora Márcia Souza e nós vamos iniciar, tá? Então, vamos aqui com a nossa agenda, 11 de fevereiro. Então, nós temos a matemática com adição de números na página 16, 17, 18 e 19, tá? Temos geografia, a importância da geografia, nós vamos dar continuidade, tá, a esse tema. Temos a oficina de negócio também, que nós vamos dar continuidade ao texto O Sonho de João Henrique. E casa, reforço página 17, 18 e 19, caso se vocês estivessem presencialmente, ok? Então, vamos dar início aqui. Peguem os livros de matemática, tabuada, geografia e oficina de negócio, tá? Vamos iniciar aqui com o conteúdo de matemática. Então, nós temos a adição de números naturais, né? O que a gente já fez muitas atividades no início, né? Lá no início dos vídeos, nós tivemos atividades, né, relacionadas à adição e à subtração, mas o tema hoje aqui central é a adição de números naturais, tá? Então, acompanhe a leitura que seu professor irá fazer, tá? Então, temos aqui, surto de microcefalia bate recorde no ano de 2015. 2015 foi um ano que trouxe mais um grande desafio para o Brasil no que diz respeito ao combate ao mosquito Aedes aegypti, né, o mosquito. Além de quebrar recordes, né, negativos com o aumento do número de pessoas que contrairiam dengue, a chikungunya e o Zika vírus, né, o ano trouxe uma descoberta até então inédita para a saúde mundial, a influência da Zika vírus, né, no caso do Zika vírus, na saúde de bebês cuja mãe teve contato com o vírus. A microcefalia trata-se de uma má formação no crânio e no cérebro da criança, né, influenciando o seu desenvolvimento mental. Em 2015, o Ministério da Saúde confirmou a relação do vírus com a doença, alarmando, né, ainda mais a sociedade para o combate ao mosquito transmissor. Números divulgados, né, pelo Ministério da Saúde até o dia 17, né, de novembro de 2015, mostram que o maior número de casos foi registrado em Pernambuco, tá? Em seguida, Sergipe, Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí, e Ceará e Bahia, tá? Tem algumas informações e tem os dados aí, os números, né, de cada um desses estados. Tem três perguntinhas lá embaixo, né? A matéria que você acabou de ler trata-se de um assunto muito importante. Que assunto é esse? Então, a gente acabou de ver, né, que esse texto ele informa sobre fala, né, sobre a microcefalia, né, que foi associada, né, que está relacionada, né, ao Zika vírus, né, que na época foi uma informação importante, mas também que assustou muito aqui a comunidade de fortalezense, né? A cidade de Fortaleza, como também a nível Brasil, isso assustou e abalou bastante a sociedade brasileira, tá? Mas graças a Deus hoje já tem um controle bem melhor. Aí a segunda pergunta, nós temos o seguinte: todos os estados acima citados pertencem à região brasileira. A que região brasileira? Se você, qual é a região? A região norte, nordeste, centro-oeste, sul ou sudoeste? Então nós temos Sergipe, Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí, Ceará e Bahia. Esses estados aí, eles pertencem a qual dessas regiões aqui que eu citei, tá? Outra pergunta: o que você aconselha, né, que seus familiares e vizinhos façam para combater o mosquito transmissor do Zika vírus? Tá? Então, o que é que a gente deve fazer? O que todos os anos, né, na época, né, das chuvas, né, temos algumas propagandas, né, o que deveria ser o ano inteiro, né, mas nas épocas da chuva é que surgem, né, algumas propagandas aí, né, conscientizando as pessoas a tomar certos cuidados, a ter certos cuidados, né, para evitar esse mosquito aqui que traz tantos prejuízos a toda a sociedade, tá? Então, vocês vão fazer a leitura aqui do lado, que trata desses dados, tá? Então, o texto aí vai mostrar os casos de microcefalia em Pernambuco e na Paraíba, e os números desses casos.
Na sequência, você tem a soma, tá? Que é onde vai ser introduzida aqui a adição de números naturais, tá? Então, perceba o 268, né? Os casos de Pernambuco, mais 21 casos da Paraíba. Então, nós vão ter, né, essa adição desses números. Serão 289 casos, tá? Na soma total dessas duas parcelas, ok? Então, logo lá abaixo, né, é aquele quadro valor de lugar, né, que nós fizemos muito lá no início, né, das atividades, onde a gente vai posicionar os números, unidade, dezena e centena, tá? Para organizar esses números para a gente ter essa adição correta, tá? Então, essas informações aqui dadas com os números também nada mais são para que vocês possam realizar essa adição, tá? Ter essa soma total desses dados aqui informado pelo texto, ok? Então, aqui na sequência tem mais informações, tá? Que vão dizer para vocês, mostrar para vocês, né, que esse reagrupamento, né, esse posicionamento dessas parcelas, a primeira parcela, a segunda parcela, que é o caso aí do 289 mais 39, que teremos, né, como resultado 328 no caso. Então, turma, esse texto ele só quer passar para vocês, né, que nós organizando parcelas, tá? As ordens, tá? Unidade, dezena e centena, nada mais são, é uma regrinha para que vocês possam posicionar esses números e realizar essa adição e que esse resultado saia correto. É só isso, vocês já sabem, né? Como armar o cálculo, como posicionar os números, como posicionar esses números nas ordens, como adicionar esses números. Então, aqui é só para reforçar o que vocês já têm de conhecimento, tá? Então, na primeira questão, vocês façam essa leitura aqui do lado, tá? Na primeira questão, nós temos o seguinte: para com uma narrativa, um atleta, tá? Um atleta se prepara bastante. Veja o cronograma de treinamento que ele montou, tá? Para correr uma maratona, um atleta se prepara bastante. Veja o cronograma de tratamento que ele montou. Metas para o treinamento. Então, ele traçou uma meta para o primeiro dia, uma meta para o segundo, para o terceiro, quarto e quinto dia, tá? Então, percebam aí que no primeiro dia, né, tem tantos metros que ele vai percorrer. No segundo dia, tantos metros. No terceiro dia, tantos metros. No quarto e quinto dia, mais tantos metros, tá? Então, ele traçou essa meta de treinamento para ele, ok? Agora, veja o resultado, tá, obtido pelo maratonista, tá, baseado em seu cronograma. Então, essas metas para o treinamento também, no primeiro dia, no segundo dia, terceiro, quarto, quinto dia. Então, vocês vão observar também aqui, tá, logo, o que ele obteve de resultado para cada um desses dias, tá? Então, na letra A, temos o seguinte: qual foi o intervalo, né, da evolução de metros a serem percorridos nas metas, tá, traçadas pelo atleta, ok? Então, vocês vão observar o primeiro quadrinho, o segundo quadrinho, fazer essa observação aqui na letra A, ok? Aqui na sequência, né, vamos observar e relembrar, tá, a primeira classe que vai ser importante, ok? Então, percebam, né, que nosso sistema de numeração, a primeira classe, tá, vai corresponder a 3 números, que é a unidade, dezena e centena, tá? Que é a primeira ordem das unidades, segunda ordem das dezenas, terceira ordem das centenas, tá? Temos números aí, tá? Temos 725, vejam como eles são posicionados. 223, também observem como eles são posicionados. 52, tá? Também observem como são posicionados nas ordens. E o número 12, tá? Então, aqui é só para a gente relembrar, tá? Como são organizados, né? Como são posicionados esses números de acordo com suas ordens na primeira classe, tá? Então, aqui é ajudando, reforçando também essa questão da adição de números naturais, em que vocês já sabem, ok?
Então, nessa questão aqui, turma, na letra B, em que dia o atleta conseguiu atingir a meta estabelecida, tá? Então, lá está indicando qual foi a meta, tá? O dia em que ele atingiu essa meta. É só vocês observarem no quadrinho. Letra C, quantos metros o atleta deveria percorrer ao todo no primeiro e no segundo dia? Quantos metros ele tinha que percorrer? Então, vocês vão pegar essa metragem do primeiro dia e segundo dia e realizar essa soma e saber o cálculo total, certo? Letra D, quantos metros ele percorreu nesses dias, tá? Então, quantos metros foi percorrido nesse dia? Outra somatória também que vocês vão fazer, é só ir lá no quadrinho, observar, tá? Quantos metros foram percorridos, de acordo com a indicação aqui, e resolver esse cálculo, ok? Então, veja como Jorge e Gabriel somaram o total de metros que o atleta percorreu nos dias 5 nos 5 dias de treinamento, tá? Então, veja como foi que o Jorge organizou aqui, tá? O dele. Logo do lado nós temos aí o do Gabriel, tá? Como foi também que foi organizado e calculado. Então, vocês vão fazer essa observação, certo? Na letra F nós temos agora, some da forma que você achar mais fácil. Depois responda qual dos meninos fez a soma corretamente, tá? Então, observe como foi que o Jorge fez e o Gabriel, e depois você vai dizer aqui, né, qual a mais fácil e qual foi a soma correta, tá? Na G, assinale a conclusão que explica as duas formas que os meninos encontram para realizar os cálculos, tá? Então, vocês vão ler o primeiro trechinho e o segundo trechinho. Como foi que eles encontraram essa forma de cálculo? Como foi que o Jorge fez? Como foi que o Gabriel fez? Então, você vai fazer a leitura da primeira e da segunda, tá? E vai marcar a opção correta, tá? Vai assinalar qual foi a conclusão, né? Que explica, né, a forma que eles realizaram, ok? Aqui na segunda questão, né, obtém o valor das letras abaixo, realizando as adições da forma que achar melhor, tá? Então, você tem uma sentença aí, tá? 4.578 mais 3.215, ok? Vocês vão armar esse cálculo, tá? Dar o resultado, ok? Da mesma forma, a letra B, letra C, ok? Arma-se o cálculo, tá? Obtém esse resultado, coloca o resultadozinho ali em cima, ok? Na terceira, realize as adições e relacione as parcelas ao total indicado. Use uma cor para cada termo da operação, veja o modelo, tá? Então, aqui, vocês vão realizar as adições, tá? E relacionar essas parcelas ao total indicado, ok? Então, à medida que vocês vão fazendo, vocês vão escolhendo uma cor, tá? Para estar relacionando essa parcela indicada, certo? Na quarta, resolva as adições por meio do algoritmo, tá? Então, vocês vão armar esse cálculo. Temos aí 1.703 mais 498, tá? Armem esse cálculo, tá? E encontrem esse resultado. Da mesma forma, vocês vão armar os cálculos da letra B, C e D para encontrar esse resultado. Lembrando, turma, lá no início, né, a gente fez os cálculos, né, e nós já aprendemos como posicionar esses números um abaixo do outro. Unidade na unidade, dezena na dezena, centena na centena, unidade de milhar se tiver na unidade de milhar. Tudo um abaixo do outro para que esse cálculo saia correto, tá? Então, não vão posicionar esses números um abaixo do outro incorreto, não, porque senão o cálculo não vai dar certo, tá? Então, peguem o primeiro número, arma, peguem o segundo número, coloco lá, logo abaixo, um abaixo do outro, é o que eu estou dizendo, unidade na unidade, dezena na dezena, centena na centena, unidade de milhar se tiver na unidade de milhar, ok? Tudo bem direitinho para que esse cálculo, essa adição saia correta, tá? Então, a gente vai finalizar aqui na página 19, tá? É apenas adições aí que vocês vão realizar, tá? Para obter esses resultados, ok? A gente vai finalizar e dar início aqui à geografia,
ok? Então, nós aqui em geografia, nós vimos, né, na semana passada a importância da geografia, né, que tem o objetivo, né, como objetivo principal, entender essa dinâmica do espaço para auxiliar no planejamento das ações do ser humano, né, sobre ela mesma, ou seja, né, o ser humano ele altera o espaço natural, tá? Então, é preciso que essa geografia ela tenha essa dinâmica, tá, nesse espaço. E chamamos de espaço geográfico o espaço modificado, tá? E o espaço construído pela atividade humana, tá? Então, o ser humano ele tem interferência nisso. E temos dois espaços, tá? Temos o espaço natural, né, que não tem alteração do homem, tá? Não tem alterações humanas, ok? Não sofreu nessa alteração humana. O espaço é natural. E temos o espaço geográfico, né? Esse já sofreu alteração e construções pelo homem, tá? Então, enquanto ele permanecer natural, ele não vai ter alteração nenhuma e nem ação nenhuma humana. Agora, quando houver construções, aí nós já visualizamos, tá? As alterações em que o homem já realizou nesse espaço. Por isso que ele é chamado de espaço geográfico, tá? Então, né, vamos lembrar aqui o que é a geografia, ok? Que é essa ciência que estuda o espaço geográfico, nessas modificações que são realizadas, né? E para fins didáticos, a geografia ela pode ser dividida tanto em geografia humana, né, como nós já vimos, que é aquela que vai estudar os seres humanos em sua organização, seja econômica, social ou cultural, como também a geografia física, que é aquela que vai estudar os aspectos naturais da superfície da Terra, da terrestre, né, da Terra, ou seja, vai estudar o solo, a água, o clima, a vegetação, o relevo, tá? Então, só para fixar, geografia humana, ela vai estudar a organização dos seres humanos no espaço econômico, social e cultural, tá? Já a geografia física, ela estuda os aspectos naturais, ou seja, vai estudar o solo, a água, o clima, a vegetação, o relevo, certo? Então, essa é a ciência que estuda esse espaço, certo? Aqui na atividade de vocês, na página 8, né, nós vamos dar continuidade, a única página que vai ter, né, só para concluir essa atividade. Na terceira, nós temos o seguinte: observe as imagens abaixo e escreva as modificações realizadas pelos seres humanos que transformam o espaço natural, tá? Então, observe que a primeira imagem é um espaço natural e a segunda imagem vai ser um espaço, né, em que você vê alterações, você vai ver modificações humanas, tá? Então, vocês vão citar, vão escrever essas modificações, tá? Observem a primeira imagem, depois a segunda imagem, então vocês vão citar, tá? Escrever qual foram as modificações, as alterações nesse espaço, tá? Na quarta, ordene as frases abaixo e escreva qual é o objeto, né, de estudo da geografia, tá? Então, nós temos palavra, na verdade, ela é uma frase, tá? Só que essa frase, ela tá desordenada, então, vocês vão ordenar essa frase, tá? Para que vocês possam compreender o que é que ela está informando para vocês, tá? Então, ordenem ela para que vocês entendam o que essa frase está informando, ok? Na quinta, na sua opinião, por que é importante estudar geografia? A gente já sabe, né, o conceito, né, há pouco aqui nós vimos, né, o conceito do que é a geografia, tá? Então, na sua opinião, você vai opinar aqui, por que é importante nós estudarmos a geografia, tá? Nós já vimos isso no início, demos um conceito aqui há pouco, tá? Então, vocês vão dizer por que é importante estudar a geografia, ok? E na sexta, ligue corretamente. Geografia física e geografia humana, tá? Nós vimos há pouco também, né, o conceito tanto de geografia física quanto de geografia humana. E logo lá abaixo temos, né, dois textos, né, que conceituam, tá? A geografia física e humana, só que vocês vão ligar corretamente geografia física ao seu conceito e geografia humana ao seu conceito, tá? Certo? Então, essa é a atividade que nós temos hoje, né, para finalizar esse conteúdo de geografia, certo? Então, nós ficamos aqui com essa única página, tá? Nós concluímos, tá, essa questão aqui do espaço geográfico.
Vamos dar início aqui às orientações de oficina de negócios. Também vamos dar continuidade, né, com o texto O Sonho de João Henrique, tá? Acredito que vocês tenham achado bem interessante essa história dele, esse paradidático, tá? Paradidático não, essa história, né, do sonho de João Henrique, tá? Se tiver dúvida ainda, né, se falhar alguma passagem dessa história, realizem novamente a leitura, tá? A atividade é a continuação, tá, do texto. Então, aqui na oitava nós temos o seguinte: qual o verdadeiro motivo da felicidade das mulheres da colônia, tá? Por que lá na colônia lá dos pescadores, né, elas eram felizes? Qual era o verdadeiro motivo, tá? Então a história ela revela isso, ok? Na nona, com criatividade podemos confeccionar com garrafas PET vários tipos de objetos que servem para ornamentar as nossas casas. Use a sua criatividade e escreva os nomes de alguns desses objetos, tá? Então a garrafa PET ela é utilizada em vários objetos, tá? Então a gente vê no mercado em si, né? Até pessoas que trabalham com artesanato, o uso da garrafa PET. Então vocês podem citar, né, objetos aqui que utilizam a garrafa PET, ok? Aqui na décima, todos da comunidade de pescadores se interessaram em participar do grandioso projeto. Ajude a João Henrique e aos colonos criando um nome para o projeto dos barcos e das jangadas da garrafa PET, tá? Então a história ela fala, né, desse sonho, desse desejo, né, do João, né, reunir essas pessoas, né, e produzir, né, construir ou confeccionar nesses barcos com essas garrafas. Só que você vai nomear, tá? Desculpa. Vão nomear aqui o nome, dá um nome, batizar na realidade esse projeto, tá? Então, ajudem eles aí, tá? Nesse projeto, nomeando, né? Dando um nome para esse projeto aí do João, né? E os seus amigos aí, ok? Na 11ª, vários grupos foram criados, o das flores, o dos jarros e o dos puffs e bancos. Mas também havia um grupo que ensinava aos jovens interessados em aprender a arte da reciclagem. Pesquise e escreva abaixo o significado da palavra reciclagem, tá? Quem foi do terceiro ano passado viu bastante essa questão da reciclagem, o conceito de reciclagem, o significado dos 3 R's, dos 4 R's, então viu bastante isso. Então aqui vocês vão pesquisar, tá? Muito provavelmente vocês já sabem esse conceito, né? O significado da palavra reciclagem, tá? E escrever logo aí abaixo, ok? Na 12ª, foram tantos objetos criados que os colonos resolveram organizar uma feirinha para a venda dos produtos. Foi um verdadeiro sucesso. Na sua opinião, qual o principal motivo para o sucesso da feirinha, tá? Então a história também revela, né? Eles produziram, criaram, tá? Esses objetos, tá? Só que eles resolveram, né, colocar em uma feirinha. Essa feirinha ela deu muito certo, mas tem um motivo por ela ter dado tão certo. E a história revela isso. Então, se vocês não lembrarem, dê uma lida novamente, tá? No motivo que fez com que essa feirinha desse muito sucesso, que ela funcionasse bem, certo? A história ela revela isso, ok? Aqui na sequência, tá? A gente vai finalizar aqui, temos essa página finalizando esse tema, né, do João Henrique, esse texto, na verdade. A gente vai finalizar aqui, essas orientações é bem simples, bem prático, a maioria das respostas aqui estão no texto. Se você leu atentamente, você no ato aqui da leitura da pergunta, você já vai saber a resposta, tá? Isso você tendo feito uma leitura atenciosa, você vai recordar, vai lembrar do que aconteceu na história, tá? A gente vai aqui iniciar com as orientações do livro de reforço. Então, lá na página 17, vocês vão realizar, tá? O sistema de numeração antigos e a evolução dos números.
Então, nós lá no início, e também uma atividade, nós vimos o sistema de numeração, né, que é o nosso sistema indo-arábico, né? Nós tivemos vários sistemas de numeração, tá, em alguns povos, ok? Diferente do nosso que nós utilizamos atualmente. E um segundo, né, sistema de numeração é os números romanos, tá? Então, vocês vão realizar, tá, essa página 17. Na primeira questão, vocês têm os números no nosso formato, no nosso sistema de numeração, que é o indo-arábico. Vocês vão transformá-lo, passar para o sistema de numeração romano. Diferente aqui da segunda questão, vocês já têm os números no sistema de numeração romano e vocês vão passar do número romano para o indo-arábico, que é o nosso, tá? Então, as duas questões aqui são bem simples também, tá? De fazer. Na terceira, vocês vão observar a primeira e a segunda imagem, tá? A primeira e a segunda imagem tem números romanos, tá? Vocês vão passar esses números romanos para o nosso sistema de numeração, que é o indo-arábico, tá? Para o nosso número, ok? Aqui na página 18, também da mesma forma, vocês têm alguns números aqui, tá? 50, 100, 1000, 500, o número 1, 5 e o 10, tá? Do lado, vocês vão colocar cada número desse no sistema de numeração romano, ou seja, vocês vão passar esses números para o número romano, ok? Na quinta, né? Qual o horário que cada relógio está marcando? Lembra que eu disse que a gente estuda o sistema de numeração romana porque nós temos alguns objetos que são em números romanos, como alguns relógios, páginas de livros, né? Nós podemos comprar livros e as páginas vêm em números romanos. Então, nós estudamos esse sistema para que a gente possa compreender que número é aquele que apresenta ali, tá? Um exemplo aqui, né? É essa questão aqui que vocês têm. Vocês têm 6 relógios. Os 6 relógios estão no sistema de numeração romana, ou seja, os números estão em números romanos, tá? Então, vocês vão dizer, tá? Vão citar aqui o horário de cada um desses relógios desses. Tem 6 relógios, então vocês vão dizer qual o horário de cada relógio desse. Lembrando que eles estão no sistema romano, tá? Aqui do lado nós temos o sistema de numeração decimal, ordem, classe, valor posicional dos algarismos. Nós também vimos isso. O livro de reforço é só para reforçar o que a gente já viu, tá? Então, nós vimos o valor absoluto e o valor relativo. Lembrando que o valor absoluto permanece o valor do próprio número. O valor relativo ele vai depender da posição, tá? Se ele vai estar na unidade, na dezena ou na centena. Se ele estiver na centena, tá? O número vai ser maior, né? O número vai ser acrescentado de 2 zeros. Tiver na dezena, acrescentado por 2 zeros. E a unidade sempre vai ser o próprio número, tá? Então, perceba aí, ó, qual o valor absoluto e o valor relativo de cada algarismo destacado. Então, no primeiro número aí tem 8.432. O número destacado aí é o número 2. Então, você vai dar o valor absoluto e o valor relativo do número destacado, que é o 2, tá? Logo abaixo nós temos 6.208. O número destacado aqui é o número 6. Percebam que o 6 está na unidade de milhar, tá? Então, vocês vão dar o valor absoluto e o valor relativo. Logo abaixo temos 1.006, tá? O valor também destacado é o número 1. Percebam também que ele está na unidade de milhar, ele está na segunda classe, certo? Então, vocês vão dar o valor absoluto e o valor relativo dele, tá? Então, tem 2.785, o número destacado 7, 561, o número destacado é o 6, 5.986, o número destacado é o 5, 4.197, o número destacado aí é o 1, 3.862, o número destacado é o 8. Então, vocês vão dar o valor absoluto e o valor relativo desses números destacados, tá? Na segunda, quantas ordens e quantas classes há em cada número, ok? Então, o que é que nós temos aqui, turma? Nós temos um número, tá? Percebam esse número maior. Vocês vão dizer quantas ordens tem esse primeiro número e quantas classes, tá? Da mesma forma, é o próximo número, o número logo abaixo, ok?
Vão dar a quantidade de ordens e a quantidade de classes, ok? É bem simples, bem prático, nós já vimos isso aqui também. Vocês só estão reforçando, tá, esse conteúdo aqui, ok? Lembrando, número de ordem e número de classe. Número de ordem é a quantidade de números. As classes, lembrando que a primeira classe tem 3 números, a segunda 3 números, a primeira, segunda, terceira classe. Cada uma vai compor, tá? 3 números, unidade, dezena e centena. Unidade de milhar, centena de milhar, dezena de milhar, tá? E assim por diante. É aquele quadrinho que eu mostrei para vocês na aula passada, certo? Aqui na terceira, observe o número e responda ao que se pede. Então, temos um número aí também, tá? Vocês vão observar bastante. Na letra A, quantas ordens há no número? Quantas ordens tem aí nesse número, tá? Quantos números tem aí? Tem a quantidade de ordem. Quantas classes, tá? Eu acabei de dizer que a primeira classe é composta por 3 números, a segunda por 3 números, a terceira por 3 números, tá? Certo? Então, quantas classes há nele, tá? Nesse número aí assim. Então, vocês vão contar aí quantas classes tem. Na letra C, qual o nome de cada classe do número, né? Qual o nome de cada classe do número. Então, vocês vão observar, tá? Eu mostrei também na aula anterior como a gente chama, tá? Cada classe dessa. Na letra D, escreva como lemos o número. Então, como é que a gente lê esse número grande aí, tá? Então, vocês vão escrever como é que a gente lê I, tá? Na quarta, decomponha os números, tá? Então, vocês vão decompor 507. Como é que eu decomponho? Eu vou decompor como se eu estivesse colocando ele na ordem. 507, 7 mais 507. 7 mais 500, porque o zero ele é nulo, né? Ele não está zerado, então não vai ter nada. Então, 7 mais 500. Então, 500 mais 7, 507. Já decompus esse número, tá? Então, vocês vão decompor ele, ok? Também vão fazer da mesma forma, vão decompor o número da letra B, C e D, tá? É só lembrar das questões que a gente viu anteriormente, a gente só está reforçando aqui, tá? O que a gente já viu. Aqui do lado nós temos a adição dos números naturais, que é o que a gente viu, tá? Então, o que é que vocês vão fazer aqui, ó? Efetue as adições, escreva o nome dos termos, siga o modelo, tá? Então, nós temos um modelo aí, ó. Temos 264 mais 196 mais 36. Aí nós temos 3 parcelas, né? Temos a primeira parcela, a segunda parcela, a terceira parcela. E o resultado, que é 496, é a soma ou total, tá? Então, nós temos aqui o nome dos termos, ok? Então, de acordo com esse modelo aí que vocês têm, vocês vão realizar a soma dos números que estão do lado e, na sequência, colocar o nome dos termos. Somar também os números logo abaixo e também colocar o nome dos termos de cada um deles, tá? Na segunda questão, efetue as adições mentalmente, tá? Então, temos aí 60 mais 40, 500 mais 200, 10 mais 80. Então, vocês façam mentalmente e coloquem o resultado aqui, tá? É bem fácil também esse de fazer, certo? Terceira, resolva os problemas escrevendo a ideia da adição que está sendo usada, tá? Na letra A nós temos o seguinte: no campeonato de futebol da escola, a equipe do quarto ano fizeram 25 gols pela manhã e 18 gols à tarde. Quantos gols eles fizeram? Tá? Então, vocês vão armar aqui o cálculo, ok? Vão obter esse resultado e responder logo aqui abaixo, tá? O resultado que deu e a ideia que passa aqui, a função que tem esse número aqui, a ideia que tem dessa somatória, tá? Então, essa é a página que nós temos para hoje, as páginas, tá? São 3 páginas aqui do livro de reforço. Todas essas 3 páginas, elas são de conteúdos que nós vimos durante essa semana e na semana passada, tá? Vocês só vão colocar em prática aqui o que nós já vimos, tá? Mas qualquer dúvida ainda que surgiu, vocês podem me enviar uma mensagem, ok?
a gente vai finalizar aqui. Até a próxima aula. Eu desejo a todos uma excelente atividade. Absorvam o máximo de informação possível no momento que vocês estiverem praticando, né? Respondendo a atividade, porque isso é importante para vocês, tá? E até a próxima aula. Tchau, turma!